que envolvem três eventos psicológicos: gratidão, respeito e humildade, que são características, né, de um buscador verdadeiro, tá? Inclusive é isso que vai fazer com que ele eventualmente possa superar os conhecimentos que foram oferecidos. É uma das prerrogativas do aprendiz, que ele deve superar o pacote de conhecimentos que ele recebeu. Inclusive é uma das prerrogativas, como eu disse, mas não é uma obrigação não, tá? Você não será reprovado caso você não consiga fazer essa operação. Mas está disponível no programa a possibilidade de que o discípulo supere o mestre. Inclusive é necessário que hajam discípulos que superem o mestre, porque senão não ocorre atualizações no programa de conhecimentos, tá? Bom, então vamos ao mantra, né? Nós vamos apresentar o mantra, que é o mantra. Embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o mundo das sombras, a ilusão de Maya, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental védico e potencializando o meu coração com a capacidade de receber tais conhecimentos, compreendendo-os. A tal mestre espiritual, que é um oceano de compaixão pelas almas condicionadas caídas nas teias da ilusão, do ciclo do samsara, que é o repetido nascimento e morte no mundo das sombras, eu ofereço as minhas respeitosas reverências com plena gratidão no coração e a mente repleta de respeito e satisfação. Jaya, Srila Gurudeva Ki Jaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Eu ofereço as minhas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, que são buscadores amantes de Vishnu. Eles são cheios de compaixão pelas almas condicionadas caídas e são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer os nossos desejos pelo anseio na busca do conhecimento acerca da verdade absoluta. Hare Krishna. Muito bem, então vamos, né, dar sequência no que nós fizemos essa semana. Foi uma investigação, né, do princípio do Ramanujan. Então, foi muito bom, né? Foi bastante produtivo, eu acompanhei, né? Eu deixei vocês, né, divertirem-se sozinhos, não quis interferir muito, falei alguma coisa só para justamente, não é, para interagir, para não interferir tanto e deixar vocês investigarem, né? Então vamos lá, voltando ao que eu estava falando, é o seguinte: quando a gente faz essa consideração e coloca tudo num pacote só, é como alguém que vai colher o joio do trigo e corta tudo junto, tá? Então acaba colocando tudo na mesma plataforma e não dá para realmente a pessoa entender a diferença entre o conhecimento védico das culturas humanas, porque existe uma simultaneidade, tá? Existe uma simbiose aí, uma simultaneidade entre o que o nativo local, o ser humano, consegue entender a partir do desenvolvimento natural do processo intelectual da comunidade humana e a interferência de fora, védica, dentro da comunidade humana. Então, quando você compara o desenvolvimento cultural dos povos da Mesopotâmia, da Síria, egípcio, esse grupo todo, você vai ver uma similaridade de nível intelectual. Então, você vai ver que todos eles mais ou menos pensam de forma mais ou menos igual, porém em áreas diferentes. Aí a teoria ali que está sendo ventilada é de que houve um sistema educacional global para dar às pessoas, de um modo geral, o conhecimento acerca do cosmo, tá? E essa é um erro filosófico, é um erro na teoria, ok? Não é assim que acontece. Existe um processo simultâneo. As comunidades humanas, que são os nativos locais, são almas, tá? Condicionadas. A alma, como eu disse, ela tem em si o pacote de conhecimento completo. A alma é plena de conhecimento. Ela já expandida, quando ela é expandida,
ela é expandida com plenitude de conhecimento, só que isso está na forma latente, em forma de energia potencial, tá? E na medida em que ela vai se desenvolvendo, essa energia potencial vai se tornando energia cinética, se eu não me engano, tá? Que é a energia em movimento. E esse movimento aí vai fazendo com que ela vai expressando a sua compreensão do universo de forma intuitiva. E isso se manifesta na forma de cultura, na forma de mitologia, na forma de religião natural. E essas religiões, essas culturas, essas mitologias, elas aparecem dentro de um período histórico, elas têm um ápice e depois elas entram em decadência e são substituídas por novos sistemas mitológicos que são, digamos, atualizados de acordo com o progresso moral do grupo. Então a religião ela vai meio que se adaptando ao progresso moral do grupo. Por exemplo, nos textos, né, da Bíblia, por exemplo, você tem aí autorização para praticar escravidão, em alguns casos até estupro, etc. Eu não vou entrar em detalhes, mas é devido ao fato de que houve, não é, um progresso moral da humanidade, esses textos, ou as explicações desses textos estão sendo considerados atualmente como mitológicos. Então, aquilo que foi considerado verdade absoluta em algum momento, se cristaliza e se torna mitológico. Então é uma questão de tempo para que o cristianismo ou até mesmo o islamismo sejam entendidos como processos mitológicos da história, assim como, por exemplo, a cultura dos mesopotâmios, dos babilônios, a cultura dos gregos, a cultura dos egípcios. Por exemplo, a religião egípcia ela funcionou durante 5.000 anos, né? Ela foi funcional durante 5.000 anos e finalmente ela se transformou num fóssil histórico mitológico. Então, as religiões produzidas pelos seres humanos tendem a serem substituídas por religiões atualizadas. E aí vai assim trocando de religião, trocando de processos históricos, tá? Isso não acontece nos Vedas. Esse processo não acontece com os Vedas, tá? Se vocês observaram o rapaz, o comentarista dizendo que o que deixa ele em estado de choque é como que essas pessoas de 5.000 anos atrás, de 3, ele colocou 3, mas a gente, nós podemos remontar um pouco mais, até nós podemos puxar registrado historicamente até 10.000 anos atrás, tá? Mas essa cultura ela era transmitida de forma, a tradição era oral, até os 10.000 anos atrás. Com a entrada da Kali Yuga, há 5.000 anos mais ou menos, a capacidade intelectual do ser humano ficou menor. Então ele já não consegue fazer registros de memórias de grandes textos, de muitos textos. Então foi necessário registrar os conhecimentos. Então o registro, propriamente dito, tridimensional, com a forma de livros e tal, na verdade é uma tecnologia bastante eficaz, mas também representa um regresso na capacidade humana de, não na capacidade humana, mas na capacidade cerebral de armazenar informações, mesmo dentro dos seres humanos, dentro da cultura védica, tá? Então foi necessário aí um processo de registro, e aí nós temos os livros, tá? Que são os registros dos conhecimentos, mas antes esses conhecimentos eram transmitido de forma oral e os cérebros estavam adaptados para fazer armazenamento de dados desses conhecimentos. Até porque também não havia tanta variedade de conhecimentos e os conhecimentos que tinham disponíveis eram esses e, portanto, ficava mais fácil de dedicar-se a eles, né? Agora, essa variedade, não é, de estabilidade, como o próprio repórter mencionou, como é que essas pessoas de 3.000 anos atrás, como ele colocou, fizeram afirmações que só estão podendo ser comprovadas cientificamente agora com os equipamentos modernos. Então, aí eles comentam o seguinte: será que aquelas pessoas de 5.000 anos atrás tiveram acesso a conhecimentos que o ser humano atual não teve? Não. Não é bem assim, tá? A humanidade como um todo, de um modo geral, como um todo, não tiveram acesso a todos os conhecimentos, a tantos conhecimentos assim, tá?
isso, se a gente faz uma comparação entre os processos históricos do desenvolvimento dos povos e a civilização védica, a gente observa que a civilização védica ela ficou formatada, parece que ela foi implantada, como por exemplo Brasília. Tá? Brasília não foi uma cidade que nasceu naturalmente, que foi assim, aconteceu gradualmente. Não, como acontece com muitas cidades, como São Paulo, né, Nova York, Amsterdã, que são cidades que surgem do processo histórico da aglomeração humana nas suas imigrações, nos seus movimentos naturais. Não, tá? Brasília foi uma cidade planejada, projetada. Então, desceu-se ali um grupo de pessoas e zás! De repente, zás! Tá lá. Entendeu? Você tem um conjunto todo de uma organização produzida. Tá? Então, quando nós observamos a civilização védica, a gente tem essa impressão de que foi zás, foi um implante. E é exatamente isso que aconteceu. Tá? A civilização védica é um implante. Não é uma, assim, não é uma produção natural do ser humano. E não é algo, por exemplo, mitológico, como por exemplo Atlântida, tem outros. Uma série de coisas que o pessoal inventa aí, que o pessoal conjectura, né? Não vou colocar dessa forma, assim, para não criar assim, desconforto, mas os Anunnakis, etc, etc. Todas essas considerações são considerações abstratas, são considerações teóricas, são considerações inconsistentes com os, né? Você está aí conjecturando, especulando, digamos assim, tá? Quando se fala de Atlântida, das mitologias criadas, né, por uma civilização altamente desenvolvida e tal, isso você não tem registros disso daí, tá? Então fica no campo da especulação, no campo da fé, basicamente. Uma fé esotérica, uma fé meio mística e tal, mas não passa disso, ok? E aí tem várias pessoas falando e tal, etc., mas é tudo no campo da especulação. Agora, quando nós falamos da civilização védica, você tem registros, você tem traços, você tem demonstrações, você tem escrituras, você tem arquitetura, você tem sistema de medicina, você tem todo aí, mas isso vai demorar um tempo até as coisas ficarem muito claras, né? Mas aí, o que acontece por conta disso é que quando nós observamos o progresso da física, da transformação, a metamorfose da física mecânica para a física quântica e o avanço da matemática, as tecnologias, e nós comparamos os conhecimentos védicos, até do ponto de vista da astronomia, por exemplo, do ponto de vista, por exemplo, nós temos lá na Índia, por exemplo, nós temos vestígios, né, históricos da primeira universidade do mundo que já tratava das configurações do cosmos do ponto de vista da precisão astronômica matematicamente calculada. Todo o sistema de números que nós utilizamos atualmente, que nós chamamos de números arábicos, na verdade são números, não tem, os árabes, não. Os árabes não criaram número nenhum, tá? Os árabes, eles simplesmente se apropriaram do sistema numérico védico e isso se espalhou pelo mundo todo. Então a matemática, o sistema organizado de matemática que nós utilizamos é um implante, não é uma matemática humana. A matemática humana foi criada pelos babilônios, pelos romanos. Você vê que é uma matemática rígida e limitada. É a intuição humana tentando lidar com o aplicativo. Então, é uma matemática rígida e limitada. A matemática que nós utilizamos é uma matemática alienígena. É a matemática védica, ela é de fora, é um implante. Por isso que ela funciona estupidamente bem. Ela supera, se você pega a humanidade, como ela utilizou os sistemas de números, pode pegar os egípcios, pega os mesopotâmios, os babilônios e estuda o sistema numérico desses povos e você compara com o sistema numérico que nós temos atualmente, é simplesmente um absurdo de diferença. E o sistema numérico que nós utilizamos atualmente não é árabe, de forma alguma, esquece essa teoria. Tá? Investiguem bem que vocês vão descobrir que a comunidade científica já admite claramente que os árabes não criaram nada, eles só pegaram dos hindus, são os indianos no caso, né? O sistema.
E agora nós estamos utilizando. Então, o mundo utiliza a matemática védica. Eles não sabem, mas eles utilizam a matemática védica. Então, esse sistema sofisticadíssimo já estava disponível há 5.000 anos. Tá? Na astronomia, por exemplo, por que a astrologia védica é muito mais precisa que a astrologia tropical? Porque na astrologia védica já está incluído os cálculos matemáticos que equaciona ou corrige o problema da refração da luz e o problema da precessão dos equinócios. Um conhecimento que só chegou há 100 anos atrás, com o advento dos computadores e também dos telescópios na estratosfera. Como é que esse povo já tinha uma matemática que calculava a refração da luz e a precessão dos equinócios há 3.000 anos atrás? Eles não tiveram acesso, eles não desenvolveram conhecimento suficiente para conseguir esse efeito. Esse é um erro de cálculo da teoria. Eles não tinham tecnologia. Os indianos, as pessoas olham, às vezes, uma vez na Coreia do Sul, eu discuti com um cientista indiano, professor da Universidade da Coreia do Sul, ele apresentou, não, porque os indianos possuem, nós indianos possuímos os conhecimentos mais avançados, nós sempre criamos esses conhecimentos, né? Eu debati com ele e informei, não é bem assim. Os indianos, eles receberam esse conhecimento de fora e pelas questões geográficas da estabilidade do terreno local e da quantidade de água, se permitiu, não é, que esse conhecimento fosse implantado de maneira mais apropriada. Mas os indianos em si, se você rastreia a história dos indianos, você vê que toda a história, todo o processo de registro histórico são os indianos recebendo interferência de fora, recebendo conhecimento de fora. Então os indianos em si são como qualquer grupo humano da Terra. Se você tirar o conhecimento védico da Índia, vai dar numa cultura que entra em extinção, que se sobrepõe, vai dar num sistema de linguagem que... Tanto se você tira os Vedas, o sânscrito da Índia, você tem centenas de milhares de outros dialetos que são consequentes dos Vedas, que já não existem mais, que já são fósseis, que já morreram, já mudaram, já é um outro tipo de linguagem atualmente que se transforma, mas o sânscrito permanece intacto, ok? Desde tempos imemoriais. Então o sânscrito não é uma criação dos indianos. Os indianos têm acesso, eles são o que estão mais próximo do conhecimento védico, mas os indianos em si, eles não são os produtores do conhecimento védico, eles são receptores. O ambiente geográfico, o ambiente geométrico da Terra naquela região é favorável para produzir um ser humano local adaptado a absorver com mais facilidade o conhecimento védico, devido às questões climáticas e muita distribuição de água e terra plana que se produz alimento. Então você tem um ser humano mais calmo, voltado para a produção de alimentos. Então se você tem bastante alimentos, você não tem conflitos, né? Você pode colocar um gato e um cachorro junto numa mesma casa. Só não pode faltar alimento. Se faltou alimento, dá problema. Mas se estiver bem alimentados, eles ficam fofinhos juntos. Então, num ambiente onde você tem bastante alimentos e você tem água à disposição, sobra tempo suficiente para produzir intelectuais, porque você não precisa fazer guerras. E aí sobra tempo para intelectuais. E intelectuais estão adaptados a pensar de forma metafísica. Por isso que os conhecimentos védicos florescem mais naturalmente naquele território, no planeta Terra, e portanto o nativo local fica parecendo que o nativo local, o indiano, é o produtor desses conhecimentos. É um erro também dentro da teoria, não é assim. O nativo local, conhecido como indiano, ele é mais adaptado devido às condições geográficas. Tá? Ele é um ser humano como qualquer outro, como egípcio, mesopotâmio, fenício, grego, inca, é igual a espanhol, é tudo igual. Tá? Acontece que a situação é favorável, é como fazer plantação. Você vai fazer uma plantação, então ali naquele local, naquela terra, a planta cresce melhor, se desenvolve melhor. Por quê? Porque tem uma certa composição do pH da terra, tem uma certa inclinação do terreno com relação às estações do ano e tal. É uma série de conjecturações. E aí floresce bem. Ok, então já está pronto, então vai ser ali.
Então, quando o sistema védico ele vai ser implantado, por exemplo, se escolhe um local que seja assim, mais apropriado, tá? Para poder se estabelecer e ter uma durabilidade maior, mais efetiva, mais contínua. E o local na Terra que funcionou muito bem foi justamente ali. Embora houveram muitas tentativas de implantação desses conhecimentos em diferentes áreas do planeta que não foram funcionais. Por isso que tem vestígios no Egito, na América Latina, na China, tem vestígios da tentativa de implantar o conhecimento védico em várias partes do planeta, só que foram abandonados porque o nativo local não se adaptou muito bem. Então ficou lá o resto, que são os fósseis, entendeu? As pirâmides do Egito, as construções maias, não foram os maias que construíram aquilo, não foram os egípcios. Os egípcios, existem, eles mesmos falam sobre, nos próprios escritos deles, que quando eles chegaram já havia tudo isso daí. E, enfim, eu não vou me prolongar muito nesse ponto mais, porque eu acho que já ficou bastante claro. Eu quero, com essa colocação, separar, tá, o conhecimento védico dos conhecimentos humanos, porque senão fica tudo muito assim esotérico, os maias, os egípcios, o Atlântida, fica tudo muito assim abstrato e fica parecendo que o conhecimento védico é um desses êxtases esotéricos, e não é assim, tá? Então o conhecimento védico ele tem que ser encarado de maneira assim, com muito mais seriedade, no sentido de objetividade. Então não é uma conjecturação, uma especulação, não é necessariamente uma criação da fantasia intelectual da produção da mitologia humana, tá? E os vestígios científicos demonstram que o conhecimento védico não é uma criação intelectual humana, é um implante, tá? E esse implante nos permite também ter acesso a tecnologias de futuro, ok? Bom, não sei se ficou bem claro aí nesse momento, porque nós estamos fazendo o processo de investigação do princípio AK, que é um código que rastreia um programa extremamente complexo que é a alma. Tá? Agora, se esse conhecimento for encarado como um êxtase esotérico, então perde-se o valor que ele tem. E eu tenho que ter a preocupação de separar o joio do trigo. Tá? Existe muita conjecturação esotérica, muita especulação esotérica, e a minha situação não é igual a essa. Tá? Então eu sinto muito, é muito legal, é gostoso assim, ouvir falar, eu me divirto também ouvindo falar muitas coisas e tal, mas na hora de tomar decisões nós temos que ser práticos. Na hora de decidir aquilo que nós vamos utilizar como ferramenta para fechar a equação, nós não podemos ser esotéricos, nós temos que ser científicos, pragmáticos. Nós podemos ser esotéricos na nossa curtição individual, no nosso êxtase individual, tudo bem, dá para, sabe, não tem problema fazer assim uns laboratóriozinhos, mas na hora de tomar decisões não pode ser abstratos, tem que ser conclusivo, tá? E na hora de nós termos informações para definir como as coisas funcionam, em termos da percepção, da investigação, da realidade que nós estamos fazendo, os conhecimentos universais não servem. Tá? Eles só criam problemas, eles são resíduos, são como peças, são como rascunhos. Tá? Esses rascunhos, eles atrapalham, eles deixam a memória RAM sobrecarregada, fica pesada e compromete a instalação do programa védico. Então, esses resíduos, esses rascunhos têm que ser eliminados, ou pelo menos eles têm que ser colocados num arquivo como rascunhos, e o foco deve ser direcionado para o conhecimento védico. Se você conseguir fazer isso, então as suas chances de entender esse conhecimento aumentam. Se você não conseguir fazer essa curva, então você vai
misturar o conhecimento védico com o desenvolvimento intelectual biológico da humanidade e você vai ficar confuso, porque você vai tentar fazer comparações entre a Atlântida e a civilização védica. Mas veja bem, a Atlântida é uma consideração mitológica, então por que a civilização védica também não é? E como é que a gente vai gastar tempo assim, estudando um tema esotérico que depois vai se demonstrar ser mitológico? Então é uma perda de tempo. A gente não precisa gastar tanta energia para fazer isso, a gente não precisa acordar cedo para fazer isso, a gente pode fazer isso aleatoriamente, descompromissadamente, sem nenhum sadhana, a gente pode simplesmente... E não é o caso, entendeu? Na hora em que nós formos olhar para o código, o que é o princípio AK, nós estamos lidando com uma tecnologia de informação que supera os conhecimentos humanos. Os seres humanos não têm essa tecnologia de informação, tá? E se nós pegarmos nessa peça, com essa mentalidade, com essa consideração, a priori, pelo menos em tese, as nossas condições de lidar com essa tecnologia de conhecimento de maneira apropriada se tornam mais precisas. Então, quando nós formos fazer a investigação do rastreamento do código, do princípio AK, e como é que ele está se dando online, vai ficar muito mais fácil de visualizar o programa online. Senão a gente vai ficar na plataforma das delícias mitológicas. E aí não é produtivo. Tá? Então, assim, para finalizar, não é? O repórter, né, ele coloca de que esse texto, né, ele, assim, dentro da própria... Porque o conhecimento védico, ele não é puramente científico sempre, em toda a totalidade. Evidentemente que ele usa muita mitologia, porque você está lidando com um público que não tem todas as facilidades de conhecimento. Então você vai entrar dentro da... mas Devananda, eu fui lá ler um texto védico, fala que o mundo está posicionado em cima do casco da tartaruga e tal. Você vai encontrar muita mitologia védica dentro da cultura védica, mitologia védica. Só que se nós pegarmos as mitologias védicas e colocarmos dentro do processo científico, elas se encaixam, né, como dentro da sua essência. E ao mesmo tempo, se nós pegarmos a matemática védica, a astronomia védica, a arquitetura védica e compararmos com a matemática moderna, a matemática atual, nós vamos ver que existe uma similaridade, existe um encontro entre eles. Tá? Então, não tem apenas a parte mitológica também está presente nos Vedas, claro. Porém, existe uma parte científica pontual que sobreviveu, que sobrevive e sobreviverá. E o Ramanujan não um reformador, porque ele não, mas ele é assim ele é um equivalente de um... é como se... sabe quando um arqueólogo, ele está lá mexendo na terra e encontra lá uma placa com uma inscrição, que ele é assim uma revelação, é assim o Ramanujan. Ele é um fóssil vivo, tá? Então ele é como se ele ressuscitasse os dinossauros, pode-se dizer assim, tá? É como se ele fosse um cientista que ressuscitasse dinossauros. O Ramanuja é um cientista matemático que ressuscitou a matemática védica do passado. Essa matemática que o Ramanuja está apresentando, ela já estava presente nos textos védicos. Inclusive o Hitler tentou, a comunidade do grupo do Hitler tentou decodificar a matemática védica para produzir uma nave espacial. Existem vários documentários. O Hitler investigava muito os conhecimentos védicos. Até a suástica que o Hitler usou é um símbolo védico. Então, existem os ingleses e os muçulmanos, por inveja do avanço intelectual e filosófico dos indianos, destruíram muitos dos livros que estavam registrados esses princípios. Então, muitos dos conhecimentos ficaram perdidos. O que nós temos, os que sobraram, ainda dá para a gente verificar. Não é? Por exemplo, existe um livro que ensina como construir uma nave espacial com um reator nuclear.
com matemática suficiente para isso. Como? Entendeu? Então, quer dizer, com o motor Endriver, que é um motor de energia eterna, está descrito, tem vestígios desses textos dentro dos Vedas. E, enfim, o próprio sânscrito é uma língua que já foi reconhecida pela comunidade acadêmica como a língua original principal da humanidade. É a mãe de todas as línguas da humanidade. É a única língua que não se alterou absolutamente, que permanece viva após todos os movimentos históricos pelos quais, de erosão, que a humanidade passou. A cultura egípcia, maia, fenício, mesopotâmico, todas sucumbiram, grega, todas sucumbiram. Mas a cultura védica, baseada no sânscrito, permanece viva, e mais do que viva. O Ramanujan é a ressurreição dessa cultura do ponto de vista da matemática. Então, quer dizer, hoje eu quis apenas realçar, não é, a relevância do conhecimento védico em detrimento dos conhecimentos universais, para não ficar parecendo que nós estamos aqui fazendo um laboratório esotérico. Tá, tem o misticismo envolvido, claro que tem, porque metafísica envolve algum nível de misticismo, evidentemente. Porém, nós estamos assim nos estabelecendo